Tem muito tempo que esse canal não recebe um vídeo, mas eu resolvi voltar. Sabe quando você olha para sua vida e pensa, como é que eu cheguei até aqui? Pois é exatamente nesse momento da vida que eu estou agora. Mas antes de falar para onde eu estou indo, deixa eu te contar quem eu sou de verdade e o que aconteceu comigo nesses últimos bons anos de trajetória. Eu sou a Carol, mãe da Valentina, empreendedora e alguém que se reinventou tantas vezes que poderia dizer que viveu 6 vidas em uma vida só. 6 vidas mesmo, gente. Cada uma delas com a sua própria história de coragem, loucura e aprendizado. Isso nos últimos 20 anos apenas. E hoje eu tenho 43. Bom, sou formada em Direito na UERJ, sonhava em ser juíza, mas a vida gosta de testar a gente, né? Então, em 2006, eu fui morar no pós-guerra, ali em Angola, bem pertinho, tranquilo, uma pessoa com 24 anos, né? Um cenário bastante desafiador, mas com algumas oportunidades. Fui trabalhar lá assim que me formei e pensei, eu vou estudando Direito enquanto eu trabalho aqui. Na época, eu tinha um namorado, fui acompanhada e tudo mais. Resolvemos casar e lá eu comecei um blog chamado Noivas Neuróticas. Bom, o blog nada mais era do que um diário pessoal, né? E aos poucos eu fui pesquisando sobre casamentos no Rio. E em 2008, só para eu situar vocês aqui, eu ia colocava coisas no YouTube, não colocava coisas no Google, tipo fornecedor de bolo de casamento no Rio de Janeiro. E aparecia 0 coisas, 0 resultados, né? E aos poucos, conforme eu voltava a Angola para renovar o meu visto, eu fazia pesquisas lá, visitava, né, os fornecedores, e aí quando eu voltava, eu escrevia no meu blog, mero diário pessoal, né? Não tinha nenhuma intenção de bombar, nem existia isso, viralizar, nada disso na época. Mas enfim, na época, depois de ali alguns meses escrevendo o blog, a verdade é que eu cheguei a 1.000, 1.500 visualizações por dia. Ou seja, em 2007, não era nem 2008, 2007 isso era tipo fama mundial. As minhas amigas ouviam falar de mim no metrô. Tipo, eu achei um blog super bacana e tal. Bom, e foi ali que eu aprendi. Do nada, do absoluto zero, com esforço, alguma curiosidade, você pode sim criar algo que vale muito, né? Bom, saí de Angola, casei, ou melhor, não casei ainda na história, mas eu voltei para o Rio em 2008 e resolvi me lançar no mercado dos casamentos. Lembra que eu estava estudando para ser juíza. E aí, em 4 meses, enquanto eu organizava o meu próprio casamento, eu também fechei 10 casamentos. Bom, pensa, um pouco de loucura minha e também das pessoas que me contrataram, porque eu nunca tinha feito uma festa na vida. E as pessoas me contrataram para eu fazer o casamento delas, tanto a decoração quanto o cerimonial. E pronto, durante 11 anos, gente, eu vivi intensamente projetos gigantes, clientes de alto padrão, dei muitos cursos de cerimonial e decoração também. Depois de 11 anos no mercado, isso começou a perder um pouco o sentido para mim. Muita obsessão das noivas por muitos pequenos detalhes, enfim. E depois que nasce um filho, não é? Tudo muda e casar é uma fichinha perto de ser mãe, tá? Não dava mais ficar sofrendo para escolher a frita do bem casado, para mim perdeu muito o sentido daquilo, trabalhava muito e aí resolvi dar uma virada total na minha vida. Comecei a pesquisar muito sobre minimalismo, a vida mais simples, a inquietação de ser uma mãe melhor e de eu proporcionar uma vida mais calma, mais tranquila e me dedicar mais à minha filha, porque com uma vida de decoração, cerimonial e tal, eu mal parava em casa, trabalhava muito, atendia sempre à noite, enfim, a vida era sempre uma contramão, né? Mas eu queria mais, eu queria ter tempo para minha filha, eu queria ser mãe, eu queria mais amor, mais cumplicidade com ela, queria ter uma infância que a gente vivesse juntos, né? Então, desse momento, eu resolvi ali, em 2017, deixar o Brasil, deixar o Rio, deixar essa carreira estável, dinheiro, segurança, que é tudo que uma mãe solo mais deseja, né? E tudo aquilo falou mais alto, né? De onde veio essa coragem? Eu até hoje me pergunto.
me pergunto de onde veio a coragem de largar tudo que eu tinha construído ao longo de 11 anos, uma carreira super estável, para simplesmente vir tentar uma vida nova fora do país, completamente sozinha, eu, uma criança e 2 malas, né? Mas eu me dei esse ano para testar morar fora e depois, se tudo desse errado, claro, eu tinha para onde voltar, não me desfiz assim de tudo. Bom, depois, digamos que eu dei uma 4ª virada nessa vida, né? Quando eu tava com tudo pronto para vir aqui para Portugal, todo o processo do visto aprovado e tudo mais, enfim, eu fui assaltada dentro do carro, acho que foi a gota d'água final pro meu processo de Rio de Janeiro, e levaram tudo, eu tive que começar tudo do zero, o bilhete de identidade, passaporte, enfim, nossa, foi realmente um momento ali em que a vida falou assim, então, você quer mesmo mudar de país? Porque você vai ter que começar tudo do zero, porque todo o meu documento, tudo, no envelope fechado, estava dentro do carro que foi levado pelos bandidos naquela noite. Era para eu ter colocado nos correios, não coloquei, deixei para colocar na segunda-feira e não deu. Foi levado. E aí aquilo ali eu acho que foi uma, sei lá, olha, tu quer mesmo ou não quer? Sabe? Bom, como vocês podem ver, eu realmente queria e aquilo foi a gota d'água final para eu falar, chega, eu não quero mais essa violência, eu quero criar minha filha num modelo diferente, mostrar um mundo melhor para ela e ter mais qualidade de vida. Então, nós chegamos aqui em Portugal com um visto meio pré-aprovado, né, pelo consulado português, não vim na aventura e vim para cá em 2018. Passamos aqui excelentes 3 anos sem eu trabalhar, né, vivendo de uma forma muito menos confortável, mas enfim, ainda assim com bastante qualidade, de uma forma mais simples, cuidando da Valen, viajando até eventualmente e vivendo uma vida com muito mais propósito, dedicação total à minha filha, exatamente como eu tinha planejado e como eu desejei, né, que fosse a infância da minha filha. Bom, passaram os anos, né? Veio a pandemia. E aí eu fui trabalhar para alguém, porque se eu não trabalhasse, o dinheiro começou a apertar. Eu trazia o dinheiro do Brasil, o dinheiro começou a ficar curto. E aí, dali eu falei, não, realmente eu nunca trabalhei para ninguém, eu não posso continuar trabalhando para ninguém, não dá para mim. Então, resolvi pegar toda a minha coragem, dar mais uma reviravolta aí na vida e começar de novo aqui do zero a empreender também no mercado de festa, mas num mercado diferente, que eu não conhecia, mas que eu falei, dá para fazer. E aí eu abri o Planeta Festa, que hoje, 3 anos e meio, quase 4 depois, é a maior empresa de aluguel, de cenários, de kits, Pega e Montes, não só de Portugal, mas eu ouso dizer que também da Europa. Eu trouxe 350 quilos de material do Brasil, sozinha, sem raça, sem rede de apoio, sem ninguém. E botei a cara e falei, isso aqui tem que dar certo, né? Investi todas as minhas fichas, tipo um poker, né? All in. Depois disso eu tive casa em obra, tive compra de casa, reforma, sozinha, pedreiros, enfim, 1 ano e meio vivendo dentro da poeira, o negócio bombando, a criança reclamando, muitas madrugadas sem dormir, muito estresse, muita lágrima, mas valeu cada lágrima e valeu cada suor, não é? Porque aqui o que importa para mim hoje, aliás, o que sempre importou desde que eu decidi sair do Brasil é criar presença, ter presença com a Valen, criar minha filha de uma forma totalmente diferente do que eu criaria no Brasil, ter uma vida para mim com muito mais sentido e não só com dinheiro, né? Isso é uma dificuldade, acho que muito grande de muitas pessoas, né? Abrir mão do conforto, do dinheiro, do físico para viver algo muito, muito além, que às vezes na roda viva ali da vida a gente nem consegue saber que tá sentindo falta, né? Mas para mim aquilo lá atrás, quando a Valen nasceu, era muito latente. Então hoje, se me perguntarem assim, Carol, qual é a verdade, né, da vida? Eu digo assim, que a vida ela tem que ser construída com coragem. Coragem de sair do que te segura, sabe? De se transformar. Coragem de você às vezes olhar para uma coisa e falar, isso é impossível. Mas não, transformar aquilo que em tese era impossível em algo real. Eu vivi essas 6 vidas. Eu vivi a estudante de Direito queria ser juíza, eu vivi a sacoleira em Angola, eu vivi o blog de casamentos, né, que virou
oportunidade, vida de casamento durante mais de uma década. Criei um hostel no meio desse caminho aí no Rio, que, enfim, não contei isso aqui ainda, mas tudo bem. Vim para Portugal, aqui em Portugal vivi uma vida aposentada e depois comecei a empreender. Olha, se calhar isso dá até mais de 7, 6 vidas. Sempre me reinventando, né? Cada capítulo desse, gente, me moldou. E cada erro desse, sem dúvida, me fortaleceu, porque eu fui errando ao longo da jornada. Não foi assim, uma mágica e cada coisa que eu botei a mão, as pessoas dizem, a Carol, onde coloca a mão vira ouro. Não, não é assim. É bem diferente disso. E talvez, né, você tá aí me assistindo e fala assim, será que eu posso também mudar a minha vida? Né? E sim, você pode. Não é uma mágica, como eu já disse. É uma questão de coragem, uma questão de escolha. E uma questão também de você criar a tua própria realidade. De você olhar e falar assim, qual é a vida que eu desejo pra mim? Porque em cada etapa dessa, eu olhei pra minha vida e eu falei, isso aqui não me cabe mais. Eu não quero mais viver isso aqui. E aí, eu tive que quebrar tudo, quebrar paradigma, quebrar minha própria ideia, quebrar a ideia que a sociedade tem, que meus pais têm, que a minha família tem, do que é uma vida correta para falar, isso aqui não me cabe, eu vou dar uma volta nisso aqui e eu vou criar uma nova realidade que me satisfaça. E bom, a história não termina aqui, né? Eu tenho muito mais para contar. Vida em Portugal, como tem sido, né? Esses 8 anos de maternidade solo, né? Como foi construir uma casa do zero aqui, não do zero, mas pegar uma casa velha e construir, né? Até como foi conseguir um crédito no banco, sendo imigrante, mãe solo, sem um contrato ali tão fixo. Depois, enfim, todas as nossas frustrações do dia a dia, o desafio de criar um negócio, meu Deus do céu, nem me lembro dessas madrugadas todas em claro. Os altos e baixos de uma vida empreendedora sendo mãe solo também. Bom, então se você se conectou aqui comigo, com a minha história, fica por aqui, né? Porque tem muito mais por vir aqui no canal. E também é aquilo, né, gente? Ninguém vai viver a sua vida. A gente tem que ter coragem de assumir o que a gente quer. E é isso que você vai ver sempre aqui. Uma pessoa corajosa, que enfrenta os desafios, né? E aí você pode estar se perguntando, né? Será que você tem essa coragem? Olha, eu não sei. Eu sei que eu tive. Então, quem sabe se você ficar aqui, assistir, refletir, você pode também pensar que a sua vida também pode ser incrível se você decidir ser a protagonista da sua própria história. E eu espero que você goste. O canal mudou de nome, né? Era o Valentina na Mochila, que a gente tinha um outro projeto que eu vou falar dele também em algum momento aqui. E, enfim, isso mudou muito ao longo do tempo. E agora a gente está aqui em Portugal, prestes a fazer alguma mudança. E o canal realmente mudou um pouco a ideia, muito tempo sem postar nada, mas agora eu resolvi que era a minha vez de voltar aqui e de contar mais da minha história aqui pro mundo, aqui no YouTube, porque eu me orgulho muito da minha história, das reviravoltas todas, e as pessoas que me acompanham até no meu Instagram, que é o Carol no Mundo, dizem que eu realmente sou uma pessoa inspirável, que inspira outras. Então, se eu puder inspirar uma pessoa aqui nesse YouTube, pronto, já tá valendo eu botar a minha história aqui no mundo, tá? Então é isso, o canal mudou um pouco, não mudou o foco, mas mudou, assim, o jeito, e a gente vai continuar aqui junto para vídeos mais constantes e, olha, eu garanto que você vai conhecer aqui uma mulher porreta, e definitivamente independente, 100%, e dona da minha própria história desde que eu me conheço por gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.